você tem a energia, você tem o oxigênio, e o combustível não está na sua totalidade. Perfeitamente. Você tem apenas uma quantidade mínima. Isso e aí o aí. que acontece? O flash, e Isso aí. o fogo Acabou. apaga. Por quê? Porque ele não consegue se manter. Aí você tem o ponto de inflamabilidade, onde tudo acontece, tudo Isso funciona. aí. Isso aí. Tudo realmente tem todo um conceito, todo um contexto naquilo ali, tudo beleza. E você tem o autoignição, né? Onde o cara fica assim, ponto de autoignição. Aquele combustível já chegou Pô, na mas- temperatura dele. E aí o que acontece? Eu tenho comburente, eu tenho combustível, mas eu não tenho, né, a energia direta. Tá, realmente não tenho. Mas como é que o fogo surgiu? Você falou que só pode ter os 3 elementos. Tem alguma energia ali? Claro que tem. O ambiente está com essa energia, O com essa ambiente, temperatura. uma mistura química entre dois Entendeu? elementos. Vai haver ali uma Exatamente. uma combinação. Elevar a temperatura, acabou. O ambiente. Você não Exatamente. tem energia externa, direta. O ambiente. E aí você tem que Isso explicar aí. isso com muita calma pro profissional, porque Exatamente. senão ele fica assim, mas peraí, estou me sentindo enganado. Mas por que você está se sentindo enganado? Porque de qualquer maneira eu tenho os 3 elementos. Eu vou virar para ele, não, você está certo? Errado você não está. Você está coberto de razão. Exatamente, com certeza. Sim, tô entendendo. Eu falei, tá vendo como é que você já matou a charada? Aí o cara já fica como? Não, gostei disso. Exatamente. Aí ele começa a participar com você. Aí quando você fala de pressão, aí eu falo assim, você gosta de fazer um feijão em casa e tal? Eu falei, gosto. Tá. Aí, como é que você vai verificar o feijão? Como é que você vai fazer para dar uma olhada se o feijão já está cozido? Erroneamente, o que você faz? Vou lá e meto a panela de a panela pressão debaixo da água. Mas por Que é que mais rápido, erroneamente? poxa, né? Você está falando de uma panela de Perigo pressão que tem absurdo. uma temperazinha que é fininha desse jeito. Exatamente. Você está entendendo? Mas é a coisa certa a fazer. Quando você está realizando um combate, né, a bordo, é o que nós fazemos, dependendo se for, por exemplo, um paiol de tinta. Sim, sim. Um paiol sim. de tinta, você não tem janela paiol de tinta, Exatamente. justamente por causa disso. Exatamente. Que ele funciona como uma panela de pressão. E qual é o seu Exatamente. papel, então? Você não vai conseguir entrar no paiol de tinta. O que você faz, então? Você vai resfriar. E Isso é aí, água o isso tempo aí. inteiro. O tempo Duas inteiro. linhas em cima. Isso aí. Um combate desse, às vezes, pode levar 2, 3 horas. Com toda certeza. Eu tenho que ter uma bomba de purga. Exatamente. Dependendo do local, eu preciso jogar água para fora. E tamanha a quantidade de água que eu Tamanha vou a realizar quantidade esse de água. combate. Isso aí. Então, quer dizer, e aí ele fica assim, pô, então você está fazendo aí um comparativo da panela de pressão? Pô, legal, cara, e tal. É para vocês entenderem. Pensa na panela de pressão como se ela fosse um paiol de tinta. Só que bem maior. Tá entendendo? E aí o cara começa a perceber e a entender Linkar o uma processo. coisa com a outra, claro. Você tá entendendo? Através dos exemplos. E aí você começa, né? Aí eu falo pra ele, por exemplo, quando você... O que ensinaram a você? Cheguei em casa, senti um cheiro de De gás. O que ensinaram você a fazer? Me ensinaram que eu tenho que abrir a janela e tal. Aí eu vou Não posso explicar pra acender a ele. luz. Tal. Eu vou virar pra ele, cara, mas se você acender a janela, na hora que você acende a janela, o Acende a oxigênio luz, né? entra. Abre a janela, no Não, caso. não vou nem falar da luz. Não, Você abre a janela e a não. sua geladeira vai e abre. Plá! Acabou. Você sabe por que sua casa ainda não explodiu? Tá faltando um elemento ali dentro. É isso aí. Aí ele fica assim, mas qual é o elemento que tá faltando? Oxigênio. Oxigênio. Já virou uma mistura rica ali dentro da sua casa. Tudo que aquele gás queria ali era que você abrisse a janela. Você tá entendendo? Aí, pô, então, bombeiro, os caras tão malucos, falaram que eu tenho que abrir a janela. Eu falei, não, primeiro que você tem que fazer é tirar a energia da tua casa. Com toda certeza. Entendeu? Então você vai, se você morar numa casa, você vai lá embaixo no padrão, daquele relógio, tudo. plum, desliga tudo. Isso aí. Agora, se você morar num prédio, você tem que ir lá embaixo no prédio, naquele painel que geralmente tem um cadeado, Aham. por conta das crianças. Não pense 2 vezes, mete o pé e arrebenta aquele cadeado, cadeadinho pique baratinho, Exatamente. você bota outro. E aí você vai no teu relógio e desliga. Pluft. Dependendo se você, nos vizinhos do lado, desliga também, Você não deixa todo mundo sabe sem qual é o luz. seu, deixa todo mundo sem Tem. luz. Então, quer dizer, Exatamente. aí você pode voltar na sua casa, se prepara, nada de movimentos bruscos, tá entendendo? Aí sim, você não tem mais energia, entendeu? Aí você pode entrar rapidamente, faz uma apneia muito rápida ali, vai na janela e arregaça tudo. E sai fora da casa Entendeu? de novo. De novo, que aí você... Até arejar. Até arejar. Isso aí. Que aquela mistura que era rica, até chegar na pobre, ela passa pela ideal. Ela passa pelo ideal. Tá entendendo? Exatamente. Então não é interessante, né? Às vezes o E movimento... que no caso a mistura rica, muitas das vezes haverá fogo. Não vai ter. Não. vai Tanto ter. que Não vai existe ter. uma coisinha chamada mistura ideal. isso aí. Então mas eu tenho muito combustível e mas Entendeu? não tem muito oxigênio, não tem oxigênio na mistura ideal. é. A gente gosta de dar um exemplo
da latinha cortada com água na churrasqueira para não ter chama. Mas qual é a lógica disso, cara? Por que não pega fogo, só fica em brasa ali? Quando a água evapora, beleza. Ela diminui o quê? O percentual de quê dentro da churrasqueira? De oxigênio. Então é por isso. Você tem ali em média 12% e tal, ou um pouquinho mais, e não pega fogo. Até porque num churrasco a gente não quer fogo. Pois é. Poxa, nós brasileiros, então, que sabemos fazer churrasco, a gente quer brasa. Nada de carne queimada por fora e cru por dentro, entendeu? Não é nem o churrasco que eu gosto. Sim, você sim, gosta. sim. A gente gosta daquela carne selada. Selada, exatamente. Mas principalmente as meninas gostam. A carne tá sangrando. Porque a carne... Sangue. Né? Assada, exatamente, frita. Exatamente. Totalmente. Você tá duro, esturricada. Aí, nesse caso, você tem que diminuir essa concentração de oxigênio que fica entre a labareda, que fica entre o carvão e a carne. Exatamente. Entendeu? E aí o cara fica assim, tá. Porque muitos não sabendo disso, tem mania de quê? Garrafinha, bota aí... água, fura a tampinha da garrafinha e fica o tempo inteiro ali. Não, churrasqueiro que joga água no churrasco não é churrasqueiro. Não é churrasqueiro. Perdão aos churrasqueiros aí, mas o cara que joga água no churrasco, eu saio até de perto. Isso não sabe nada de churrasco. Carvão, né? Acabei com metade do Brasil agora. Nossa, vou apanhar hoje, com certeza. Não, mas é verdade, é verdade. Entendeu? Então, quer dizer, e aí o cara pergunta pra você, tá muito legal isso aí que você falou, Valdir, mas qual é a associação que eu faço num combate a incêndio? É aí que é o pulo do gato. E aí você vai falar pra ele qual é a associação que você faz. Ensinar a você o classe B, né, que é líquido inflamado e tal. E ensinar a vocês que você não pode usar água. Eu não posso usar água. Realmente, você não pode usar água. Mas eu só tenho chutor de água ali. E aí, como funciona isso? Não, mas não é essa a questão. Quando eu penso na água, eu já estou pensando na mangueira. E aí você vai usar um outro processo, que é a névoa. Que é a mesma coisa que tem a latinha, aquela névoa que vai evaporar e as gotículas de água ficam suspensas. Diminui a concentração de oxigênio também no local. E é o que você usa no combate a incêndio no classe B. Trabalhando você pode usar água. Você vai utilizar simplesmente a névoa. Não é nem a neblina que a gente usa no combate para avançar. Isso. É um outro tipo, é um outro esguicho que existe, que chama de flush, né? Onde você consegue controlar a vazão da água, a pressão desprendida no processo e a abertura do jato. E aí, quando você consegue isso, você gera uma coisa chamada névoa, que são gotículas de água que são colocadas no ar e essa gotícula fica suspensa. Se inertiza ali. E aí ela vai ocupando o espaço que supostamente seria do oxigênio. Você não vai usar nem isso o tempo todo. Aquilo ali serve muito para você diminuir a intensidade e você poder aproximar a brigada. Você não vai realizar o combate full time com essa névoa, até porque você não vai conseguir, vai acabar com a água e não vai resolver. Com certeza. Mas te favorece para você se aproximar. Exatamente. Tá entendendo? Você não vai realizar o combate o tempo todo com a névoa. Não vai surtir o efeito esperado, tá? Não vai. Dizer que vai, não vai não. Mas você consegue, pelo menos, criar ali uma possibilidade de você se aproximar, né? De você realizar, e aí você começa a fazer a coisa fluir. E aí você consegue fazer o comparativo, então, do churrasco, né, com o combate. Então, isso que é o bacana da aula, né? Onde você traz... Cara, agora eu entendi. Onde você traz o profissional para perto de você, para o teu lado. Sim, né? Com certeza. E aí ele, que legal, cara, não tinha pensado dessa forma. Eu falei, mas entendeu? E aí você começa a explicar. Tem a galera assistindo a gente e já estão falando pra caramba aqui, Valdir. Estão falando aí? Estão. Opa, o churrasqueiro não vou bater em mim. Arthur tá assistindo a gente, abração Arthur. Você nem conhece esse cara. Não, o Arthur não conhece. Não conhece. TMS tá aqui, hein? Brigadão, Arthur, tamo junto, meu amigo. Muito bom, muito bom. Arthur. Beijo, Franciele Wanka, não é você, Fran. Não. Você é minha prima do Sul, minha prima. Sua prima? Fran, beijão, tá? Obrigado. Abraço pra Franciele. Alana, abraço pra Alana. Conhece a Alana também ou não? Alana Oliveira. Tá nos assistindo aqui, aplaudiu a gente aqui. Bacana. O Luciano Oliveira. Pô, Thiago, abraço, saudades, parabéns pelo canal. Tamo junto, Luciano. Muito obrigado, meu camarada. Romeu também falou aqui. Esse é meu irmão. Esse é seu irmão? Esse é meu irmão. Falou aqui, ó, boa noite. Esse cara, falando de você, esse cara é fera brabíssima. Show de bola. Valeu, Roma. E teve o Martigna Neto.
Aí botou Magna na frente, depois botou Ah, não, isso muito boa aula. isso é minha sogra. Sua sogra? É? Minha Manda sogra. abraço pra sogra, hein? Essa Sogrinha, hora, hein? É beijão, isso aí. sogrinha. Obrigado aí, Grande abraço, grande abraço. É Magna o nome dela? Magna. É porque o link dela tá diferente, o nome. Abraço, Magna, muito obrigado Não, por estar nos acompanhando aí. Galera é Muito fera. bom. Daqui a pouco começam aí As algumas perguntas e tal. exatamente. Daqui a pouco vem Nayara aí voando. Rapaz, é mesmo. Nayara, tá faltando a sua Beijão pergunta. pra Nayara. Deixa ela. A gente gosta. A gente gosta. Mas Tomara que ela comece a o perguntar. instrutor, uma coisa é certa, sabe, Thiago? O instrutor, quando ele tá na sala de aula e ninguém pergunta nada, a minha aula tá uma porcaria. Exatamente. É até ruim. Mas ser instrutor, quando o cara levanta o dedo e ai meu Deus. Ele, Né? não, ele nem fala, nem esboça, mas no íntimo dele, o cara vai acabar comigo. O que eu vou fazer? O instrutor inseguro, né? E aí o cara vem com a Que não pergunta. tem um domínio, e né? em cima daquela pergunta você faz tudo, né? Você mostra para ele que a Exatamente. coisa é relativamente não fácil, mas tranquilo. Fácil não é, mas tranquilo. Exatamente. Desde que você siga os procedimentos. Exato. Tá entendendo? É muito, muito, muito interessante você mostrar ao profissional que ele precisa seguir os procedimentos. Tudo, a base do sucesso chama-se você seguir os procedimentos. Tá entendendo? A coisa não é assim. Antigamente, sabe, Thiago, a gente usava uma coisa que. Não é por causa dos meus cabelos brancos, mas a gente. Né? Uma coisa chamada tentativa e erro. Perfeito. Deu errado, a gente tenta de novo. Isso aí. Em pleno século XXI, não dá para você usar isso, meu irmão. A gente tem que Não dá ferrar nem o mais bicho. tempo pra isso. Não, a gente tem que ferrar o bicho. Eu tenho que me preparar Exato. e atuar para acabar. Eu não posso ficar. Se der errado, a gente tenta de novo. Não dá. Você me lembrou a situação que nós vivemos. Eu, você, Tiaguinho e não lembro mais quem. Estávamos nós em uma certa churrascaria, na linha azul. Aí acabou a luz, lembra disso? Lembra? Acabou a luz, aí do nada passam dois garçons com extintores na mão correndo, do lado de fora, aquele barulhão, o relógio, ziu, pegando fogo e tal. Um dos garçons estava com o extintor de quê na mão? Água. Isso aí. E se a gente não grita, ele ia jogar água naquilo ali. Eu esqueci de mandar o link pro Thiago. Thiaguinho. Tiaguinho, Esse é não, fera Tiaguinho é também. fera, Tiaguinho Fera é também. monstro, Tiaguinho é... Tem mais gente fera aí também. Ele, que é o Rafael Cabeça, galera, Rafael gente boa. Freitas. Exatamente. Nossa, aprendi bastante com o Rafael. E- Ele, apesar de ser mais Essa novo que turma eu. das antigas aí, Nossa. sempre que eu podia pegar uma informação, eu O tava Rafael é sensacional. pegando informação dessa Não, galera. não tenha dúvida. E aí, você dando essa continuidade, né? Aí você começa a explicar. E quando você fala, que vem uma coisa que assusta muito, que é a tal da reação em cadeia. Sim. Né? E aí você fala assim, quando você fala a nível molecular, o cara fica assim, oi. Né? Aí você vira para ele e diz assim, todo metal, quando ele atinge a temperatura, porque qual é o grande problema da reação em cadeia? A gente está falando de um metal que não derrete. Tá entendendo? Pra você ter ideia, cara, o ponto de fusão do tungstênio, ele começa a pensar em derreter com 3.524 graus. Quase a temperatura da superfície do Sol. Você é louco, Né? é louco, amigo. Não, Exatamente, tungstênio é um negócio exatamente. absurdo. É. E aí, todo metal que atinge uma temperatura superior a 1.200 graus, a gente chama de metal nobre, metal branco, Sim, metal sim, pirofórico. E é aí que está o X da questão. Aí eu falo o seguinte, tá vendo essa mesa que eu tô aqui? Se ela fosse de tungstênio, pegando fogo, ela não ia jogar derreter, água. negão. Tudo aqui ia pegar fogo, por causa da aqui ia pegar energia que ele fogo. ia demandar. Exatamente. Porque ela só vai inchar um pouquinho e só energia. Temperatura absurda. Você tá entendendo? Então aí Exato. é que é o X da questão. E aí você começa a mostrar pro cara que ele vê que isso é um metal. A importância do que aí entra na classe D, né? Que é o Sim, metal sim. nobre e o metal pirofórico. Então qual é o processo? O que eu tenho que fazer então na reação em cadeia? Eu preciso diminuir essa concentração. Então eu vou atuar também a nível molecular. Nós Exatamente. chamamos de quebra da reação em Quebra cadeia. de reação em cadeia. Né? Exatamente. E aí, eu uso um exemplo a título só dele entender como funciona a mecânica. Né?
essa televisão sua enorme, que ela tá pegando fogo. Se ela tivesse toda ela pegando fogo, as lavadeiras seriam enormes. Sim, com certeza. E aí o que você faz? Você passa a mão em alguma coisa que vai, sei lá, alguma coisa, vai no meio dela ali, bum, quebra essa televisão. Ela vai se dividir em um monte de pedaços menores. Sim. E aí você consegue controlar o fogo desses pedaços menores. Esses pedaços com o pé. menores. Porque ela Até porque eu tô reduzir. conseguindo me aproximar agora. Você tá entendendo? Porque a irradiação tava absurda. É aí, entendeu? Acho que isso é só um comparativo para Claro, poder claro, mostrar claro. para o profissional o que Com é você certeza. quebrar uma molécula poderosa, Isso você aí. divide uma molécula poderosa, Isso. você diminui a intensidade da temperatura para abaixo de 1.200 graus, e aí você vai usar os métodos tradicionais. Exatamente. Entendeu? Você não vai controlar o fogo com a quebra da reação em cadeia. Você não vai apagar, melhor dizendo, você não vai apagar o fogo com a quebra da reação em cadeia, mas você consegue mitigar, você Amenizar consegue... e começar E a... aí você vai entrar depois Isso com os aí. métodos tradicionais. Isso aí. Tá entendendo? E aí você então, quando o cara fala em reação em cadeia, ele fica... Tem instrutor que também se arrebenta todo com reação em cadeia. Sim, porque sim. ele- meu Deus, falar de reação em cadeia, começa a tremer. já pula o dedinho. Opa, vamos pro próximo. Próximo, pula. Pula. Entendeu? Então você vai explicar, né? Exatamente. Que consiste em você diminuir a intensidade para que você possa entrar depois com os métodos tradicionais. Com certeza. Né? Então isso tudo realmente você tem que passar essa tranquilidade para o profissional que está ali. Sim, Por quê? sim. Repito, muitas das vezes, né, o cara é leigo. Né? Ele não tem o domínio, ele não tem essa... Então ele precisa de algo que dê uma certa... Né? Coisa que a gente também fala muito e a maioria responde sim. Poxa, o exemplo da televisão, né? Tá bom. A gente entra lá falando de incêndio de classe C e tal, materiais elétricos após energizados, logo tirei da tomada. Classe A, galera. Tirei da tomada. Posso considerar classe A? A maioria, gigante maioria, galera que já embarca. Claro, aí virou ali um material sólido e fibroso que deixa, né, resíduo após a sua queima. Então, estamos falando agora de incêndio de classe A, sendo que, calma aí, depois de energizado, por que eu não posso, então, utilizar água? Não estou te entendendo, professor. Você falou que eu não posso, eu tirei da tomada. Então, por que eu não posso jogar água se eu tirei da tomada? Aí entram as informações que a gente chama de informações básicas, porém que pode salvar a vida de uma pessoa. Com certeza, claro. Essa ainda é menos pior. Agora, vai jogar água fora da tomada, de uma de tubo de imagem, pra você ver o que vai acontecer contigo. Se aquela água estiver escorrendo, pegando seu pezinho. Acabou. Que legal, devido aos capacitores, os componentes elétricos. Né? Exatamente. Aí quando você explica pro cara pegando um gancho, você fala, mas então qual é o melhor agente para usar no classe C? Você tem duas opções, ou o pó químico ou o CO2. O pó químico vai estragar o equipamento, mas não interessa. O fogo já fez isso. Compre outro depois. O negócio é apagar. O negócio é apagar. Exatamente. Mas aí, só que tem um pequeno detalhe. Aí eu pergunto, tudo bem, você pode usar ou o pó químico ou o CO2. Mas Isso. tem um outro fator deveras importante, que é o principal. Que é a água de... Por favor. E aí ele vai virar para você, aí fica aquela dúvida na sala assim, aí qual será essa... Qual seria esse ponto principal? Isso. Você tem que cortar energia. Se continuar energizado, não vai adiantar. Você pode usar o que você quiser. Você pode estar dançando hula-hula ali, né? Cheio de abacaxi na cabeça, que não vai apagar, amigo. Exatamente. Se você não cortar a energia, não adianta. Você precisa Exatamente. tirar a energia. Tá entendendo? Então isso tudo você tem que coisas falar básicas pro que a gente profissional. explica do risco da utilização de um extintor de CO2. Sim. Porque, tipo, ele é muito versátil, ele apaga várias classes, dá para usar praticamente em todas as classes de incêndio. Aí a gente chega e explica, né? Você tá na sala dessa daqui de podcast, eu tô lá com aquele extintorzão de CO2, descarrego, porta fechada, tudo, ar-condicionado desligado, descarrego o extintor de CO2 nessa televisão. Comigo, você, a Fran, que é nosso operador, e meu pai. Olha o que vai acontecer com nós quatro aqui dentro. Daqui a gente não sai. O fogo apagou, mas daqui a gente não sai. Aí, galera, o que aconteceu? A gente dá aquele exemplo que infelizmente aconteceu na P19, né? Um rapaz, infelizmente, veio a óbito devido a baterias, né, externas, fixas, e foi acionado.
Não vou entrar no mérito do porquê foi acionado, porque eu não fiz parte da comissão investigativa, logo não vou dar pitaco, né? Eu só tenho achismos, né? Muita coisa ali é cada sete a gente tem nossas opiniões, mas a gente não fica entrando muito nesse mérito aí. Então, tipo, por que o cara morreu, Thiago? Ele morreu congelado ali? Porque, poxa, não entendi. Se fosse água, ok, então é o CO2. E aí? É a questão que você comentou lá no início, inertizar o local. O CO2 ele trabalha mais por abafamento do que por resfriamento. Ele retira... Ao entrar, o que ele retira? A quebra da reação em cadeia também, que você estava comentando. Sim. Aí ele retira e diminui bruscamente a quantidade de oxigênio. Certo. Então ele morre intoxicado por CO2? Na verdade, não. Porque o que acontece? Ele morre asfixiado por falta de oxigênio. Muitas das vezes o cara fica assim, mas se eu usar o pó químico, o cara não vai conseguir respirar por conta das moléculas que ficam suspensas no ar. Sim. Mas o CO2 também é supressivo. E aí agora? Tem que explicar. Né? E aí você vai mostrar para ele por A mais B que essa supressão, por exemplo, que é feita pelo CO2, o CO2 não tem partículas. Em PQS, no último caso, eu faço assim. PQS é complicado porque ele vai dificultar. Em último caso, eu faço isso. E vai dificultar agora, a sua respiração. Se você fizer isso com o CO2, não vai adiantar de droga nenhuma, entendeu? E aí você explica, você trabalha por supressão, a bordo tem as baterias de CO2 que funcionam com esse propósito. Exato. De retirar, né, o oxigênio do espaço. Tanto que as portas trancam automaticamente e tal. Sim. Aí você tem que explicar e tudo mais. Mas aí são baterias de CO2. Pode ser CO2, pode ser FM200. Pode ser, exatamente. Né, Ivomec, tem tantos outros tipos aí que são utilizados, Energin, tem vários deles. Mas basicamente funciona assim, né? Onde você trabalha. E aí vem a questão do pó químico, né? E o ABC, que é monofosfato de amônia, né? Exatamente. Ele não é bicarbonato de sódio, é monofosfato de amônia. E aí, qual a diferença básica? Um é mais consistente, o monofosfato é mais consistente. Exatamente. Por isso que ele é muitas vezes utilizado, ele pode ser utilizado, né, na classe A, B, C. Mas era o que? Ele era água, ele era CO2, ele era PQS, eles sempre perguntam. Pois é. É igual também que é utilizado nas cozinhas. Exatamente. Que é o classe K. A gente comenta sobre a classe K, que não é reconhecido no Brasil. Não faz parte da nossa quero tirar uma vara do bombeiro no meu negócio. Então, melhor que ter um classe K, que é para isso, material de cozinha. Eu estava a bordo de um barco agora e ele tinha, né, ele tinha lá o extintor, né, tinha um classe K? Tinha. E aí você tem que explicar que aquilo bonito, ali... por sinal, uma deles, né? Prateado. Prateado, E aí, mas basicamente, o que tem ali dentro? Por incrível que pareça, é um pó químico, só que ele é um pó químico umedecido, que BTG1. Exatamente. Né? Que é um pó químico que ele é umedecido, ele é consistente. Que ele vai atuar por abafamento e posteriormente por resfriamento. Exatamente. E aí você explica para o profissional, com o cara de cozinha, o cara é cozinheiro. Né? O cara vai lá e chega no barco, aí ali tem as tubulações que vão liberar ali o CO2 ou o Ivomec, seja lá qual for o gás utilizado, né? Com o objetivo de inertizar, tirar o oxigênio. Mas ninguém explica pro cara, entendeu? Eles mandaram só apertar aquele botão ali e sair fora daqui. Exatamente. Mas não explicam o que poderia acontecer, na sua totalidade. Associados, tá entendendo? E aí você tem que explicar. Que é grave. Né? Isso, mas isso, por causa disso, vai acontecer aquilo. Exatamente. Aí você começa a explicar pro profissional. Exatamente. Né? E consiste justamente nisso. Então, a mensagem, talvez, uma das mensagens mais importantes que eu faço questão de passar aqui, que você que vai realizar esse treinamento, que vai fazer o CBSP, tenta entender as posições que vão ser passadas pelo instrutor e, de certa forma, com a educação, evidentemente, cobre dele. Porque ele tem que saber. Né? Ele tem que saber passar para você. Porque é aí onde você vai realmente atuar. Porque não adianta eu chegar para você, você vai ter que... Esse celular que está aqui, você tem que tirar ele daqui. Mas por que eu tenho que tirar ele daqui? Porque ele pode transmitir energia, você é um condutor. Não, eu quero saber o porquê das coisas. Isso aí. Tá entendendo? Agora, muitas das vezes eu não posso me aprofundar, porque isso vai acabar dando nó na cabeça desse profissional. Com toda a certeza do mundo. Mas, basicamente, ele precisa passar, ele precisa ser curioso. E o instrutor, por sua vez, ele tem que saber passar isso para o profissional.
E aí consiste nisso, basicamente. Exatamente. E aí quando você vem falando de combate a incêndio, aí você entra a questão dos métodos de extinção, né? Você bota lá o triângulo do fogo. Isso. E aí quando Resfriamento tira o quê? isso. Abafamento tira o quê? Isso aí. Aí Isolamento você retira o quê? geralmente eu deixo o isolamento por último, que é onde eles se enrolam. Aham. Aí, Exatamente. isolamento. Tira Por quê? o quê? Tira Porque o resfriar, triângulo do fogo. o resfriar é mais tranquilo. Quando eu Isso, falo claro. resfriar, eu vou resfriar aquilo que tá o quê? Quente. Fica fácil. Mole. Né? Perfeito. Eu vou abafar. Quando eu abafo, o que eu estou evitando aqui que possa... Que entre. Oxigênio. Beleza. E isolamento? Falei, e agora? Que isolamento, que Você tá elemento entendendo? tira. Pois é, aí você vai fazendo essas associações e você vai conseguindo passar para o cara, de uma maneira até descontraída, Sim. né? A importância dele entender esse processo. A gente dá muita ênfase em unidade marítima offshore, mas são métodos que, claro, o cabo-marada, a partir do momento que ele aprende aquilo ali, ele pode usar na casa dele, ele leva aquilo para a vida. Na verdade, salva vidas. Eu salvei a vida do Não meu tenha filho dúvida. com manobra de Heimlich, que eu aprendi com meus colegas, os profissionais da área de saúde. Se eu não soubesse, eu teria ido no velório do meu filho, mas Não tenha não. dúvida. São conhecimentos que em casa a gente também aplica, entendeu? Umas coisas simples, né? Simples, exatamente. Pegando um gancho na área de saúde. Você vai fazer uma chave de Haltech. O cara fala assim, pô, mas chave de Haltech não usa mais. Realmente, se tirar alguém na chave de Haltech para andar 20, 30 metros, não vai dar. Exatamente. Mas você tira o cara daqui e leva ali onde está o seu pai. É isso aí. Aí ali é eu já isso aí. posso colocar a maca e eu vou Isso colocar aí. ele na maca direitinho. Tirando ele Mas daquela área de risco ali. Perfeito, mas até eu tirar ele daqui e chegar ali, eu tenho que dar um jeito de evitar que ele tenha uma lesão na cervical. E aí você faz uma chave de Haltech de maneiras que ele, né, pelo menos, porque, cara, quando você está desfalecido, então a tua cervical você fica Exatamente, totalmente solto. Então tem que manter a sua cervical intacta. Entendeu? Mas você acaba esquecendo muitas vezes da lombar. Cara, entre você ficar tetraplégico ou paraplégico, eu prefiro que você Menos pior. Obviamente. Né? Com toda certeza. E muitas das vezes você está inconsciente, e você é inconsciente, tua cabeça fica solta. Exatamente. E quando você tem uma cabecinha bonitinha como a sua, uma jaca desse tamanho aqui, meu irmão, essa cabeça né? pendulando aqui, Imagina, Rafael, por né? exemplo. Exato, Rafael. Difícil, Ali né? Tem que usar até Então, guindaste. Pois é. Então, essa preocupação. Abraço, Rafael. É zoação. Fica bravo, não. Fica bravo, não. tem Daqui a pouco ele porquê. xinga a gente aqui. Xinga a gente. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, isso tudo é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E Exato. você vai passando isso pro profissional. Né? Você já fala dos métodos de extinção. Você fala dos agentes extintores. Exato. Né? Muito importante. Qual o papel de cada um deles? Né? Onde eles vão atuar propriamente dito? Né? Isso tudo é muito importante. Perguntam muito pra gente, né? Beleza, PQS, tudo bem. Bicamana de sorte, tá, não sei o que. Diga lá, quando a gente vai lá falar de classe D, né? PQS é especial. O que deixa, professor, esse extintor aí, tipo, o que faz ele ser especial, entendeu? Aí é que a gente entra informando tudo. Aí você vai explicar, né? Exatamente. O classe D, né? PQSE. Que cada um desses metais nobres que eu me referi aqui, o tungstênio, manganês, potássio, zinco, né? Titânio, magnésio. Cada um deles, tá, tem o seu tempo o seu tempo de fusão. E por conseguinte, eu preciso ter um agente extintor para atuar em cada um deles. Em cada um deles, específico. Entendeu? Daí entra o PQSE. Que é melhor para um, não é melhor para outro. E aí você explica para o cara, por exemplo, a caneta que você escreve, a BIC, na extremidade, na pontinha dela, é de tungstênio. Né? Exatamente. E aí o tungstênio, eu tenho que ter uma reserva. A BIC, ela tem um espaço onde ela faz ela guarda ali, né? E eu tenho que ter, então, um agente extintor específico para atuar no tungstênio. Claro, Por quê? claro. Porque uma vez que quando ele pega fogo, o que vai acontecer? Ele não apaga, ele não derrete. Exatamente. Ele vai atingir 1.200 graus, acima de 1.200 graus, e fica só vai inchar um pouquinho, toma energia. Toma energia. Acabou, vai pegar fogo em tudo. Irradiando aquilo de uma forma absurda. Meu Deus do céu, cara. É porque estamos falando de 1.200 graus. Tá entendendo? E o pessoal pensa que 1.200 graus... A chama do isqueiro. Meu Deus do céu, um negócio absurdo, cara. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. E aí isso tudo você vai passando, o profissional, como ele vai agir. Claro, né? claro. E aí você, já do meio pra lá, você entra na questão das classes de incêndio. Aí você pergunta, quais são as classes de incêndio? O cara fala assim, A, B, C e D.
Perfeito. Você fala da CAC, que não faz parte da nossa legislação. Claro, a mas... gente comenta, né? E aí eu pergunto, e a classe A? O que é a classe A? A classe A é fibrose, né? Tudo aquilo, né? Sólido. E qual é o melhor agente extintor? O cara falou assim, água. Aí, pô, legal, a água. Por que água? Por que a água, né? Aí você vai explicar. Posso usar CO2, instrutor, para apagar, por exemplo, tem um tronco de árvore ali pegando fogo. Posso usar o CO2 para apagar? Cara, você pode, mas você não vai ter certeza e garantia de sucesso. Não vai. Entendeu? Difícil. Agora, não vou deixar de usar. Eu vou usar o que tem ali, É o claro. que eu sempre falo. Às vezes você abre uma porta com extintor de CO2. Exato. Não é tacar o extintor na porta, não. Não, cara, com certeza. Mas aí você abre uma porta, por quê? Porque quando você usa o CO2, às vezes tem uma labareda enorme, você não consegue passar. Exato. Vai levar uma sapecada na bunda e tal, não sei o quê, mas Com você consegue certeza. passar. Consegue. Você tá entendendo? Então, eu adoro o extintor de CO2. Pra mim também. Pra mim ele é fantástico. For para escolher um para ter dentro do carro, com Que ele te certeza protege, seria o CO2. entendeu? Tem todo um processo nisso. Eu tenho na minha casa o CO2. Entendeu? Então, quer dizer, isso tudo ajuda bastante. E você Exato. vai passando isso pro profissional, né? Mostrando para ele, por A mais B, a importância de cada um deles. Né? E aí, eu posso usar, você pode usar outro, né? No classe A? Mas qual? Eu posso usar espuma. Por que você pode usar A espuma? composição dela, como Né? funciona. Qual é a composição da espuma? Não tenho a menor ideia. 97% da espuma é composta de água, e exatamente. 3% de LGE. Exatamente. Né? Não vou nem falar daquela espuma química, né? Que não se utiliza mais. Antigamente tinha muitas tintas altamente a Brasil. Hoje não, hoje deu uma melhorada. As tintas já estão com outro patamar, mas mesmo Claro. a espuma mecânica. E aí você tem 97% de água e 3% de LGE. Exatamente. Né? Que vai realmente atingir aí a proposta que você se predispõe a controlar. Né? E aí você fala do classe A e você entra no classe B, que é o que nos interessa em função de estarmos aqui, né, a bordo, das vezes, das unidades offshore, onde você tem essa questão dos líquidos inflamáveis, gases, então isso tudo se torna importante para você. Claro. E qual o melhor agente extintor no classe B? Aí você vai... Indiscutível é a espuma. Indiscutível. Indiscutível. Tá? A espuma é indiscutível, é o melhor que tem. Mas você pode usar você pode usar o CO2, por exemplo, no classe B? Pode, mas você depende de uma antepara. E se não, em vez de você apagar, você espalha o problema. Você espalha o problema. São 850 libras de pressão dentro daquela criança. É muita coisa. Entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado. A gente explica por que ele não tem solda, não tem o manômetro. Entendeu? Tudo isso são explicações que você vai dando. E aí você fala, mas o espuma também usa o antepara. Sim, só que o CO2 é diferente. Na espuma, você joga na antepara, ela escorre e cobre a área. Isso aí. Entendeu? O CO2 é diferente. O CO2 você usa direto no combate e ele vai rebater na antepara. Isso aí. É diferente a posição que você vai utilizar com relação ao CO2, né, na questão do combustível, os gases, mais os líquidos inflamáveis. Então, quer dizer, e aí você vai explicando essa diferença, como é que funciona. Você pode usar água no classe B, cara, aquilo que eu falei. Exatamente. Em forma de névoa. Aí lembra do churrasco que nós falamos lá atrás e tal? Tá, tudo bem. O ideal não é o mais ideal, mas, poxa, só tenho. Então vou tentar amenizar. E aí são coisas que você vai puxando e você vai mostrando o profissional.